Blackbird, novo conteúdo original da Apple TV Plus, conta com Taron Egerton e Paul Walter no elenco. Ray Liotta, que infelizmente faleceu também, acho que é um dos últimos trabalhos dele nessa série. Enfim, Blackbird acompanha a história do James, personagem do Taron Egerton, um jovem bonitão que se envolve ali de forma ilegal com armas, né? Acho que é tráfico de armas, e ele acaba sendo preso e uma sentença no qual ele acreditava ser injusta, ele acabou se enrolando, se envolvendo em um acordo de certa forma mentiroso, acabou recebendo 10 anos de prisão, mas recebeu uma proposta para sair o quanto antes da prisão. Ele só precisaria se envolver com Larry, personagem do Paul Walser, um homem que foi acusado de ter abusado, de ter, ter abusado de meninas, ter abusado, matado, enterrado essas jovens, e por não ter prova, ele tá com recurso dizendo que ele foi forçado a dizer aquilo e que ele só tá querendo aparecer, dizendo que ele é o responsável por isso. E então o recurso dele é favorável a ele. Então a polícia, não sei se é o FBI ou a CIA, tá, vai em busca do James, tentando convencer ele a conversar com o Larry para tentar pelo menos encontrar um dos corpos, tentar encontrar um dos corpos no qual dessas jovens no qual ele acabou enterrando ou supostamente enterrou. Bom, a série, por mais que ela seja óbvia, por mais que nós já tenhamos aqui o culpado, que é o personagem do Larry, a série ela acaba trazendo dois pontos, duas linhas de tempo. A primeira do próprio James, depois de ser preso e até mesmo em ter que decidir se vai ou não conversar com o Larry. E o outro ponto é a própria investigação do policial Brian, que é o personagem do Greg Kinneman, que tem que investigar um dos desaparecimentos de uma jovem da cidade de onde ele reside, de onde ele é um policial, enfim, o xerife. E aí, conforme essas investigações vão apontando para o Larry, um jovem no qual já um jovem de certa forma tem uns certos transtornos, ele é especial, que ele já assumiu por esses crimes, mas que não foi preso. Afinal de contas, a polícia, os investigadores, a cidade não acredita que ele tenha cometido esses crimes, que ele é só um jovem que quer aparecer, que é um jovem ninguém, um Zé Ninguém que quer aparecer, que quer ser algo no qual ele não é. Mas conforme todas as investigações apontam para ele, é, ele acaba sendo preso. A série ela dá um pouco da dúvida, por mais que logo no começo nós já tenhamos o assassino, a série ela dá a dúvida sobre o suposto desse Larry ser o suposto assassino, dele ser um cara apenas que um cara especial que está acobertando um criminoso ou que ou que não sabe do que ele está falando, só quer realmente de fato aparecer, ou se de fato é ele, mas está tentando enganar a polícia. Enfim, a série ela proporciona essa dualidade sobre o Larry, sobre se ele fez ou não fez, ou por qual motivo ele está dizendo tudo isso, se ele só está dizendo porque está sendo forçado. Então busca trazer essa dualidade do personagem do Larry e busca trazer um pouco do James, personagem do Taron Egerton, em ter que investigar ele, playboy, que ganha dinheiro fácil, tem certos problemas ali com sua família, em ter que e partir para essa investigação, partir para essa conversa, em se tornar um amigo do Larry para tentar esclarecer todas essas dúvidas antes que Larry saia da prisão, antes que ele faça novos casos, se de fato é ele que é o culpado de tudo isso. Um dos benefícios da própria série é essa dúvida que ela proporciona, mostra nessas duas linhas de tempo, mas sem ao menos confirmar se de fato Larry é o culpado ou não,
Por mais que nós já façamos a ligação dos pontos e que nós já interpretamos que o Larry é o culpado por todos esses crimes, a série ela acaba sempre trazendo a pulga atrás da orelha, o questionamento e a dúvida se ele fez ou não, pelo próprio comportamento do personagem, a própria forma como ele fala e que ele reage às outras pessoas. Isso que é um baita trabalho do Paul Walter. Ele é estranho. Sendo completamente sincero, eu gostaria de saber se de fato ele é se o ator, ele de fato ele é especial, ou ele consegue embarcar nesses personagens, porque eu só vejo ele dessa forma, eu só vejo esse ator em personagens nesse estilo. Ele fez Eutônia, ele fez o caso do Richard Jewell. Ele fez também. Cara, qual que mais? Ele fez várias séries, vários filmes, no qual ele é visto como um personagem especial, sabe? E dá uma dúvida, chega até a questionar se o ator de fato é assim ou ele acaba embarcando, ele consegue trazer, consegue a sua excentricidade, consegue explorar ainda mais sobre esses personagens, sobre trazer essas atuações para deixar o conteúdo mais crível possível, sabe? Não, eu não entendo, realmente gostaria de pesquisar, eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse ator, porque ele conseguiu trazer uma dualidade enorme para cima do Larry, um, um jovem especial de uma cidade, um Zé Ninguém problemático, um Zé Ninguém, sabe, não faz nem cheira, mas que quer ser alguém, quer aparecer e que se envolve nesses crimes, mas que ele diz que ele de fato cometeu esses crimes, mas é tudo só para aparecer. E ele é forçado a dizer isso, por isso que ele foi preso, mas agora ele está prestes a sair. A gente sabe que ele tem um certo passado, uma relação estranha com seu pai, com seu irmão, e aos poucos isso acaba sendo revelado. Então é um baita trabalho do Paul Walter, ele consegue dominar muito bem esse personagem com com o mistério acerca dele e também com as intrigas em volta desse personagem. Já o Taron Egerton tem também um baita trabalho, acho que a cada trabalho que eu vejo do Taron, ele tem se desenvolvido de uma forma muito enorme, muito grandiosa. Teve o filme musical Rocketman, que ele tá lá explosivo, tá maravilhoso, e agora ele tá aqui fazendo um James, um playboy, um cara riquinho, mimado, que busca o dinheiro fácil e que agora ele foi preso e precisa revirar o caso de um assassino, de um suposto assassino, de um serial killer, e aos poucos, quanto mais ele se envolve com o Larry, quanto mais ele acaba entrando nessa investigação, nessas perguntas, quanto mais ele fica na prisão, no inferno, ele acaba se revendo seus próprios conceitos, o seu próprio estilo de vida, o seu próprio jeito de ser. Então tem uma própria desconstrução tem um próprio amadurecimento desse personagem em relação à vida, ao próprio comportamento dele, a relação dele com o James em relação às mulheres. O James acaba também sendo muito afetado por tudo isso. Ele que é um jovem que cada dia tem um relacionamento com uma mulher, ele já ficou com 80 mulheres, sexo para ele é normal, ele é que é um galã, que é bonitão, tá fortão, para ele ficar ali com uma mulher é rapidão, enquanto para o Larry, que já não é um cara muito, não é um cara muito bonito, não é um cara bonito, não é um cara aparentemente atraente, boa pinta, e que não ficou com nenhuma mulher, mostra um pouco da relação dos dois sobre o que é beijar, ficar com uma mulher, fazer sexo, e conforme a conversa vai, a conversa vem sobre os segredos, as revelações do Larry, isso acaba fazendo com que o James fique, vamos dizer assim, um pouco mais louco, mas ele começa a ficar fora de si, começa a
ficar um pouco louco, transtornado com essa experiência nojenta, com essa experiência desprezível de se envolver num inferno, num ambiente completamente nocivo, e ainda mais com uma pessoa, ele tem que conversar com uma pessoa que cometeu ou não os crimes, e ainda mais sobre as conversas, sobre relacionamentos, abuso sexual, até mesmo sobre covas, enfim, a gente acaba vendo um baita trabalho, um baita amadurecimento, uma transformação do James, enquanto nós temos um desdobramento do Larry, que são duas direções diferentes, mas que se completam para dentro dessa narrativa de explorar a mentalidade desses dois jovens, tanto de um psicopata, de um pedófilo, de um serial killer, quanto de um playboy riquinho que se deu tentando se dar bem na vida, e que é muito atraente e não se importa tanto ali com em algo fixo, em algum relacionamento sério. Enfim, a série ela acaba trazendo uma conexão muito forte sobre esses dois personagens, sobre essas duas histórias, no momento em que há essa investigação, em que há essa entrevista, para saber de fato, para confirmar de fato onde são os corpos, localizar os corpos. Inclusive, isso dá muita aflição. A série conseguiu trazer muito bem essa aflição de encontrar os corpos, encontrar os cadáveres, saber se de fato essas jovens foram mortas e como elas foram mortas, se o Larry fez isso. A série consegue trazer uma investigação muito, muito, conseguiu construir um mistério em volta disso, por mais que logo no começo, por mais que no primeiro episódio já fique tão claro, já fique tão, tão claro, tão óbvio o que aconteceu, quem são os responsáveis por tudo isso, mas a série ela consegue ter umas reviravoltas, uns pequenos plots que consegue seguir muito bem a história, consegue seguir muito bem a narrativa, a ponto que não se perca no meio do caminho, conseguiu lidar muito bem com a narrativa. Em meio a tudo isso acontece, nós temos a própria relação do James e o seu pai, o Big Jim, que é o Ray Liotta, que infelizmente o Ray Liotta faleceu esse ano e acho que foi o último trabalho dele. Ele que interpreta o pai do James, que deu tudo para seu filho, inclusive tem uma boa relação sobre pais e filhos, enquanto que o Larry, o pai dele obrigava ele a cavar os túmulos para poder pegar as joias, para poder pegar os bens preciosos dos mortos, dos cadáveres, porque as pessoas elas eram enterradas com isso e elas não precisam disso. Então, durante o dia eles enterravam os corpos e à noite o Larry era obrigado a cavar sozinho os túneis para roubar. Em contrapartida, o James já tinha uma relação ali, brincava muito com seu pai, já tinha uma relação completamente diferente. Então também tem um pouco dessa questão de pais e filhos, a série acaba explorando um pouco mais sobre isso. E o pai, o Ray Liotta, ele busca tentar, ele que está doente, está prestes a morrer, tenta ajudar o seu filho, tenta ajudar o seu filho, ajudar numa burrada que ele até mesmo acaba se culpando por ter se envolvido o filho, ele que acabou orientando de uma forma bem horrível o filho, não ajudou, só atrapalhou. Então ele sente um pouco da culpa em acabar atrapalhando o seu filho, e nesses últimos minutos de vida, por mais que seja um pouco descartável esse personagem, ele faz muito sentido quando nós temos a perspectiva do Larry e a questão da relação dele com o próprio pai. Então, que faz mais sentido a aparição do personagem do Big Jim, do personagem do Ray Liotta, por trazer esses personagens bem diferentes entre si, mas um pouco da relação deles, questão paternal, questão da aparência, de ficar com as garotas, dos seus relacionamentos, sobre sexos,
que isso acaba se completando no momento em que os dois conversam sobre esses assuntos na prisão. Enfim, é uma série boa, não é uma série, não é aquela série que vocês vão, aquela série que vocês precisam, necessitam assistir, mas se vocês acharem uma série que vocês vão curtir, vão gostar, uma série boa, ela é bem feita, bem produzida, com uma atuação excelente do Taron Egerton e também do Paul Walter Hausen, e, e, e se você assistir, vocês vão curtir, vão gostar, e é isso. É uma série bem complicada de acompanhar, envolvendo serial killer, envolvendo morte de jovens, abuso. Ela, ela é bem bruta, bem dura de se acompanhar, bem fria, mas foi feita com uma excelente qualidade. Bom, vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!